Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Podgat e hoje na ilustre presença do Dr. Antônio Augusto Campanha, que é o coordenador do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Augusto, obrigado antes de tudo por estar aqui. Me fala um pouco, porque tem muitos leigos vendo esse programa, o que significa cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, amigos aí que estão nos assistindo, vão nos assistir. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, dividindo o palco aqui. Você que está com esse novo projeto aqui, né, de podcast, mostrando toda a realidade aí do nosso rico hospital. Rodrigo, falando da cirurgia bucomaxilofacial, e assim, é difícil eu falar da cirurgia porque é minha paixão. Então, hoje, a cirurgia bucomaxilofacial, ela representa, assim, uma área aí dentro da odontologia, que é meio misturada com a medicina, porque é aquela odontologia que ela é praticada praticamente dentro dos hospitais. Então, é uma área maravilhosa, fantástica, que está conquistando um espaço maravilhoso cada vez mais pela sua competência, pela área de atuação. Nessa atuação dia a dia, o que faz o cirurgião bucomaxilofacial? O cirurgião bucomaxilofacial, Rodrigo, hoje a gente pode dividi-lo em assim, atividades ambulatoriais e atividades em centro cirúrgico. Assim, uma divisão mais para a gente elencar aí as rotinas, né? Mas é a especialidade aí da odontologia que trabalha com as cirurgias propriamente ditas. Todos os tipos de cirurgia, né? Desde as extrações simples, realização de biópsias, cirurgias de lesões, tumores, cirurgias, né, as mais comuns, os dentes do siso, dentes retidos, tracionamento de dentes, assim, cirurgias periodontais. Essa daí são as cirurgias ambulatoriais que, para o leigo, são aquelas feitas na cadeira odontológica. Isso, então, assim, ambulatorial, né, a gente tem esse costume, mas são as cirurgias de consultório que os pacientes fazem nos consultórios mesmo, com anestesia local. São cirurgias menores, né, que não tão amplas assim, e hoje está muito comum até algum nível de sedação, mesmo que medicamentosa, o óxido nitroso, né, que tem toda uma história aí dentro da cirurgia. Então, as cirurgias ambulatoriais são essas que a gente diz menores, mas nem sempre nem é sempre são assim, menores, né? mas menores no sentido de amplitude. Então, porque quais seriam as maiores, então? Isso, né? Então, as outras cirurgias que a gente chama de maiores, geralmente são as cirurgias que a gente leva para o hospital e são realizadas sob anestesia geral. Então, são cirurgias assim, de uma amplitude maior, vão exigir aí do cirurgião bucomaxilofacial uma formação mais específica, muito mais ampla, né, para ele poder atuar em nível hospitalar. Aí essas cirurgias são maiores, são cirurgias que a gente pode, aqui no nosso hospital, o maior volume mesmo são os traumas e as fraturas faciais, que são desde as mais simples, as mais complexas a face inteira. Temos as cirurgias dos tumores, de lesões maiores, que implicam em ressecção de tecido, de osso, que são, né, cirurgias mais amplas, mais volumosas, e temos as cirurgias reconstrutivas e reparadoras, né? O trauma também produz aí uma sequela que no nosso serviço nós conseguimos resolver essas sequelas também, com enxertos, né? E tentar melhorar muito mais a condição clínica aí do paciente para ele ser reabilitado. Augusto, e quando a gente fala em cirurgia ortognática e cirurgia de articulação temporomandibular, isso, que é essa articulação aqui da boca. Nós sabemos que essas cirurgias elas são muito importantes, né? Na nossa residência nós temos uma rotina muito grande de cirurgias ortognáticas, também temos de ATM um volume menor, mas a cirurgia ortognática ela é muito valorizada aqui,
E historicamente, né, ela já acontece em nosso hospital desde quando eu era residente. Você era residente Quanto desde... tempo faz isso? Olha, a residência, né, ela existe no nosso hospital desde, né, eu comecei aqui em 92, acho que foi a primeira, uma das primeiras turmas da residência nesses modelos, né? Então é muito antigo. E desde a minha época, a cirurgia ortognática já era uma realidade. Né? É claro que dentro dos padrões da época. Talvez tenha sido um dos primeiros eu serviços do Brasil que tenha em sido, que a ortognática foi colocada em prática. Né? E eu lembro que tinha muita resistência de todas as outras áreas, né? Que era uma coisa... Se hoje já é complicado e muita gente ainda oferece resistência, há 20, né, 30 anos aí... 32 anos, estamos falando. É muita coisa. Então, assim, a cirurgia ortognática, ela faz parte da rotina, da história do hospital. E hoje a gente continua fazendo, que é uma, assim, para a formação, para o residente, ela é muito valorosa, né? A gente considera a cirurgia ortognática como se fosse o ápice, né? O supra-sumo aí da especialidade, até porque ela exige também, Rodrigo, um nível de formação, curva de aprendizado, né? São muitas coisas envolvidas num tratamento desse. Não é só chegar e operar, né? Não é só chegar a operar. Fazer, né? a leitura da face do paciente, planejar. Ver a necessidade, o que a gente pode fazer, conhecer a expectativa do nosso paciente. Porque hoje, né, ao contrário do que se imagina, o hospital público, o SUS, ele aumentou muito o número, né? Hoje, pessoal, não é só pessoas assim menos abastecidas aí, muito humildes que nos procuram. Nós temos pacientes aqui de todas as classes sociais hoje e todas têm direito. A gente tem que absorver toda essa demanda. Então mudou muito o perfil do paciente que nos procura. E o nível de exigência, né, subiu mais ainda. Isso é bom, porque nos incentiva a cada vez mais fazer o nosso melhor, produzir com mais qualidade, oferecer, né, para o nosso contribuinte o melhor tratamento que possa ter. Então, Rodrigo, falando em cirurgia ortognática, nessa inserção que ela tem no hospital público, principalmente aqui no Mário Gatti, ela é muito valiosa e assim a gente consegue oferecer um serviço de muita qualidade. Haja visto os retornos, né, o índice de acerto, de assertividade, o que a gente vê de resultados. Os resultados são maravilhosos. Para o leigo saber, a cirurgia ortognática, por exemplo, é igual ao goleiro Cássio, né? Isso. Que tem o queixo muito para frente, a maxila para trás. Exatamente. Ou às vezes o contrário, a mandíbula muito para trás, queixinho, dentes muito expostos. É essa correção. Que as pessoas às vezes acham que é uma cirurgia estética, mas ela tem um lado funcional também. Exatamente. Né? Então, você foi muito, assim, objetivo muito claro na explicação, né? O classe 3, que tem o queixo grande, ou que tem muito pequeno, são cirurgias que a gente chama de reparadoras e funcionais. Elas têm, né, um benefício estético muito grande. E muitas vezes os pacientes nos procuram por isso. Às vezes o adolescente sofre bullying na escola, né? Tem um problema aí com assim, de aceitar isso, de aceitar fácil, isso causa problemas emocionais, psicológicos, bullying. Então, assim, essa cirurgia ela tem uma característica funcional. Eu sempre, como eu sou da área também, né, o pessoal sabe, não é uma cirurgia que visa só corrigir estética. Ela vai corrigir mordida, vai melhorar a respiração, fonação, mas esse aspecto estético também, muitas vezes, ele é funcional também, porque mexe com a autoestima, desempenho no trabalho, escolar, às vezes por uma própria retração. Tudo, é bem-estar físico, emocional, né? Já a própria definição. E é comum no SUS, você que tem uma vivência, já correu o Brasil inteiro, fora do Brasil, é comum ter serviços como o SUS que ofereçam a cirurgia ortognática. Nós sabemos que tem pelo Brasil, mas isso é algo comum ou é algo
é um procedimento que o campineiro deve ter orgulho de ter à sua disposição? Rodrigo, assim, nós temos, né, a gente conhece hoje, né, a idade vai chegando, você vai ficando mais conhecido, fazendo amigos em todas as partes do Brasil. Eu vou ser sincero, que você também é da área. Poucos lugares, poucas residências atuam e fazem tantas cirurgias reparadoras e funcionais, cirurgias ortognáticas, quanto faz o Hospital Municipal de Campinas. Então, né, você que é campineiro, que eu sou um campineiro de coração, a gente tem que nos orgulhar muito desse hospital, porque ele nos oferece condições de fazer isso aqui. Uma cirurgia de grande porte, De né? grande porte, que envolve muito conhecimento, destreza, equipamento, material. A gente ainda, né, faz muita coisa que a gente traz de fora, né, que você é testemunha disso, com relação a planejamentos e essas outras Isso é coisas. até importante para a valorização do servidor público, né? Porque Exatamente. as pessoas não veem essa parte. Não enxerga esse todo, lado, né? né? Mas o campineiro tem sim que se orgulhar, porque Campinas oferece né, principalmente na nossa área, é muito bem servida. Não porque a gente está aqui fazendo parte dela, mas se a gente fizer, como a sua pergunta, comparar com outros pontos do Brasil, não existe isso não é comum. E aqui... Haja vista a nossa procura, né, pelos candidatos da residência. A enorme procura, e o que se sabe do Mário Gatti é que ele é um serviço que eu assino embaixo, você também, é um serviço quase que completo, que abrange todas as áreas, né? Da aqui especialidade, né? Fazemos muitas cirurgias ambulatoriais, fazemos muita cirurgia de trauma, lesões, tumores, cirurgias de ATM, ortognáticas, assim, só não fazemos mais, né, grande. Porque a coisa também, né, mas é muito bem servida. Fazemos aqui o que não se faz em muitas outras residências aí. Existe um outro diferencial aqui, que é o serviço de ortodontia. Como é que funciona o serviço de ortodontia do Hospital Mário Gatti, para quem aqui ele se destina, e como é que você acha que isso impacta no aprendizado dos residentes? Você, Rodrigo, você tocou num ponto muito importante que faz parte do escopo aí da nossa residência. Se a cirurgia ortognática já é assim muito não é tão difundida, tão realizada nos outros serviços de residência, a ortodontia então nem se fala. Eu desconheço, não conheço nenhum serviço outro que tenha no corpo clínico a ortodontia para preparar pacientes para ortognática. Pelo SUS, né? Pelo SUS. Então aqui nós temos aqui um serviço de ortodontia que faz os preparos para cirurgias ortognáticas, as cirurgias reparadoras e funcionais, que é um diferencial grande e veio para resolver um problemão nosso, porque a cirurgia para corrigir a face, ela precisa, em 90% dos casos, de aparelho ortodôntico para alinhar, nivelar os dentes, posicionar os dentes para que a cirurgia, né, reposicione os ossos. Isso faz parte. E como aqui nós trabalhamos SUS, o paciente não tinha oportunidade de estar fazendo esse serviço fora. Ou quando fazia em locais assim que não tinham muita credibilidade. Então, acabava comprometendo muito a qualidade do nosso serviço, em termos de resolutividade. A cirurgia saía muito bem feita, maravilhosa, mas o acompanhamento, a preservação, a finalização do caso... Até o preparo para a cirurgia dificultava, né? A cirurgia. Acaba dificultando. Hoje, nós eliminamos praticamente esse problema, porque nós temos uma pessoa aqui que é preparada para casos cirúrgicos. A ortodontia aqui no nosso hospital, Rodrigo, ela só realiza tratamentos com objetivos cirúrgicos. E nós devemos ter aí uma média de mais de 50 pacientes aí em andamento para a cirurgia. Que é um volume muito grande. Muito, né? grande, que é só casos cirúrgicos. E esses programas, a exposição em rede social, acaba chegando em muitos locais do Brasil
e eu tenho certeza que existe uma procura pessoal, às vezes institucional, de pacientes de outros estados, outras cidades do estado de São Paulo. Ah, eu quero fazer ortodontia no Hospital Mário Gatti, ortognática no Hospital Mário Gatti. E não é bem assim, né? Hoje isso não somos nós, né? Isso é todo um processo aí que o SUS, ele dividiu as regiões, estados, né? Então a gente conseguimos beneficiar, né? Levar esse benefício para o Brasil inteiro. Hoje está mais difícil, não por nós, é que essa regionalização do SUS, ela acabou limitando um pouco a demanda. É uma organização para que... Exatamente. E até vou falar para você, é mais um motivo, para causar nesses outros lugares a necessidade de expandir a nossa especialidade. E, Augusto, eu vou aproveitar o gancho e você falou de expandir a especialidade. Nós somos hoje um hospital municipal, mas que atende 43 municípios da região, municípios bem distantes daqui até. E aí, como é que isso no trauma, né? No trauma, tumor, isso acaba aumentando demais a demanda de um hospital que é municipal. Como é que a gente faz em relação a isso, esse estímulo? E como que a equipe dá conta de absorver tantos pacientes de Campinas, de tantos outros municípios da região? Você colocou bem, Rodrigo, são 43 municípios da nossa região que a referência em cirurgia bucomaxilofacial é Campinas. Isso a gente está falando de trauma, infecção, tumor e um monte de outras patologias. Trauma dentário, né? Lá, que não tem ninguém lá, esse paciente vem para nós. E, na grande maioria das vezes, é o que nós chamamos vem vaga zero. O que é vaga zero? Não tem espaço, não tem, mas ele vem assim mesmo. O pronto-socorro está lotado, não tem máquina, ele vem mesmo assim. Ele vem e vai ser atendido. Porque é o único serviço da região hoje que está dando. Então, o nosso hospital é um hospital que ele é a ponta da linha lá. Daqui não se encaminha para lugar nenhum. O que chega aqui, ele é atendido. Mas, como você disse, acaba sobrecarregando o sistema. Nós temos gente para atender, mas não basta ter gente. Tem que ter enfermaria, tem que ter centro cirúrgico, são outras coisas envolvidas. Mas, né, eu digo hoje, até fiz uma reunião com os residentes, isso faz a gente engrandecer. Né? A necessidade faz crescimento, faz o homem. Né? A gente tem essa premissa. Então, nós temos, isso nos faz crescer, conseguimos dar atendimento para todas essas pessoas, e a ideia, né, é a gente conseguir ter mais leitos, centros cirúrgicos maiores, né, que é uma coisa que eu acho que vai acontecendo gradativamente. Eu faço até uma provocação, porque tem momentos em que não se consegue fazer cirurgia ortognática, os tumores, em virtude da quantidade exacerbada de trauma, acidente de moto. Tudo. E quando você fala de trauma dentalveolar, mas e os traumas que pegam a face inteira, que são da especialidade também? Então, esse volume, né, acaba, né, eu entendi, acaba limitando ou diminuindo, quer dizer, se você tem muito trauma, sobra menos horários, menos espaço para cirurgias que são reconstrutivas, que elas saíram daquela urgência imediata, né? E depois precisa de um atendimento. Não só as ortognáticas, né, Rodrigo? As cirurgias reconstrutivas, as sequelas, os tumores que são diagnosticados no ambulatório, que tem que dar seguimento no centro cirúrgico, pacientes especiais também é outro segmento que a gente não comentou, mas todo tipo de paciente especial. Os oncológicos, eles entram também, né? Eles são atendidos aqui. E esse excesso, esse volume acaba assim, tirando espaço de outras cirurgias. E eu gosto muito de frisar e bater nessa tecla por causa da epidemia de acidentes de motos. O que nós mais temos aqui são vítimas ou de acidente motociclístico ou agressão física. E a gente brinca assim, né? Moto não tem para-choque, não tem cinto de segurança, às vezes né? nem capacete bem afivelado. Né?
Então, o índice de casos realmente tem aumentado e é preocupante. É preocupante, né? Eu acho que políticas públicas em Em relação relação a a isso isso. deveriam ser. E aí, Augusto, a gente já fazendo um link, quando vem um paciente com uma fratura panfacial, pegou osso frontal, nasal, naso órbita etimoidal, mandíbula, maxila, normalmente ele vai ter, aí eu já estou falando da residência, ele já vai ter uma conexão com outras áreas, como neurocirurgia, cirurgia geral, às vezes vem trauma de tórax, abdômen, ortopedia, né? né? Clínica médica, Médica, muitas vezes. Como é que é para o residente essa vivência? Olha, a oportunidade que o residente tem de conhecer, tramitar no hospital, na nossa residência, ela é maravilhosa. Porque toda essa formação não existe dentro de nenhuma escola, nenhuma faculdade de odontologia. Por isso que a especialidade ela tem esse algo a mais aí, né? E só para valorizar ainda mais a residência, Rodrigo, nós temos aqui, são 3 anos o programa, todo dia, o dia todo. Plantão noturno, sábado, domingo. Então, nesses 3 anos, né, a gente tem uma carga horária muito maior do que um curso de odontologia. Do que a própria faculdade. Do que a própria faculdade. É impressionante. Por isso que chama residente. Ele praticamente reside aqui. E a gente até brinca, né? Os primeiros 3 meses aí de quem chega do R1, o cara quer voltar, ele quer desistir, porque ele nem imagina que seja uma rotina assim. Mas isso também faz parte da formação, adaptação, né? Então, assim, ele tem que se inteirar com todas as outras especialidades do hospital. Saber se comunicar com essas especialidades, entender a necessidade e entender o ser humano, entender o paciente. Porque não tratamos só a boca, né? A gente trata o paciente. Eu acho que talvez o mais difícil seja isso, agregar o número de informações que vem e também saber esse manejo de paciente. Do momento também de intervir, de saber qual que é a hora, né? Além do convívio com as outras profissões, né? Enfermagem, fisioterapia, médicos, tudo isso. E aqui a gente brinca, aqui né, não tem treino, aqui é só jogo, né? Aqui não tem tempo para treinar, é atendimento, é treinamento no processo, né? A gente está sempre atuando e a gente valoriza muito, né? Se é uma coisa que a gente preserva aqui desde o primeiro dia, a cartilha que nós passamos é que o paciente tem que ser valorizado. O tratamento aqui ele é humanizado. E o que você acha dos últimos 20 anos que existe uma residência estruturada da mesma forma, seguindo o mesmo modelo, 20 e poucos anos? O que você acha em relação à formação dos residentes, em relação a esse quesito especificamente, a humanização? Então, Rodrigo, assim, a gente tem até, se você olhar para trás e ver os residentes que passaram por aqui, né, que fizeram história aqui, eu percebo neles que esse perfil do nosso residente de tratar de maneira humanizada, valorizar o paciente, mesmo que seja, né, mesmo não, aqui é SUS, mas ele tem levado isso para a sua vida. A gente vê que eles hoje estão numa situação muito legal, no cenário da cirurgia em Brasil, até fora do Brasil. Então, assim, eu acho que foi muito produtivo, foi muito valioso. Eu acho que todo esse tempo que nós passamos aqui valorizando isso serviu para alguma coisa. A gente brinca assim que ensinar a gente tem que ter muito discernimento do que ensinar, porque a gente pode multiplicar coisas boas, mas também pode multiplicar, né? Então, assim, eu acho que valeu demais todo esse tempo. Ainda está valendo a gente valorizar esse perfil de residência. Você faz parte, você trabalha muito bem isso aí. E eu acho que cada vez mais a gente tocar nesse lado humano, né? E assim,
temos muita coisa para melhorar, equipe, né? A gente está passando por um momento que a gente está renovando, de renovação, e para essa equipe, para esse pessoal que está chegando novo, eles têm que trabalhar nesse perfil, né? É o que a gente tenta, né? A gente, é claro que não É consegue. até bom, você citou, é bom para a gente lembrar, você da velha guarda também, eu um pouco mais novo, mas daqueles que passaram por aqui e Exatamente, ajudaram a construir tudo exatamente. isso, né? Hoje, se essa residência existe com esse perfil, com essa história, com tudo isso de coisa boa que produziu, nós somos fruto disso também, né? Nós fomos um residente, né? Eu tenho o maior orgulho de falar que a minha formação inteira, desde 92, é aqui. Né? Você também. É uma história, a gente aprendeu a ver pacientes, aprendeu a gostar, aprendeu a amar, a respeitar, né? Então, tudo isso a gente hoje está devolvendo, né? É como se fosse uma gratidão, é um pagamento que a gente tem aí que, né? Tudo que eu aprendi aqui eu tenho que devolver, né? E devolver em dobro, com mais qualidade, né? E quem acompanha o dia a dia nosso aqui, aqui não tem jeito, né? Você ou resolve ou É o que os resolve. residentes falam, aqui não tem como você não querer aprender. Não tem, Então, pode ficar bravo, bicudo, não tem, mas aqui tem que resolver, né? A gente forma pessoas resolutivas. Quem sai daqui, eu digo, você é testemunha disso. Eu confesso que eu confio, acredito na formação que ele teve aqui. São residentes que estarão preparados para qualquer situação de cirurgia bucomaxilofacial. Eles vão resolver qualquer caso de cirurgia. Augusto, agora eu vou mudar de tópico. Você pegou a época da cirurgia ortognática em que o paciente saía bloqueado, boca amarrada, os traumas talvez fossem muito mais severos porque não tinha cinto de segurança, nem todo mundo usava capacete. O que você sente hoje em relação tanto ao trauma quanto à ortognática, essa evolução que no meu ponto de vista é fantástica, porque o paciente que saía super inchado, com uma limitação funcional gigantesca, hoje em dia ele sair e ter uma recuperação da forma como é. Como que você vê isso? A gente tem acompanhado, graças a Deus, essa evolução, isso foi fantástica, né? Vamos falar da traumatologia primeiro. Eu tive a oportunidade aqui de reduzir fratura com fio de aço, né? O que é fio de aço? Você, na fratura, passa um fiozinho de aço e amarra a fratura de um lado para o outro, e para complementar isso, a gente, né, não tem jeito de engessar o rosto, então amarrava a boca. Então o paciente, mesmo com fio, ainda ficava com a boca amarrada 20, 30 dias. Isso era sofrido, né? O paciente emagrecia monte, perdia peso, e tinha, ou era isso, ou era isso. Com a evolução vieram as placas de fixação, né? Então aquela boca que você operava e precisava ficar amarrada, não precisava mais ficar amarrada. O paciente pode operar um dia e ter alta, no outro dia ir para casa, ficar de boca aberta, alimentação, né? É claro, alimento mais líquido pastoso, mas ele não tem mais aquele, né, de ficar com a boca amarrada. As cirurgias com o evento, né? Antes era fio de aço e era uma furadeira, né? Black Decker, né? Aquela uma Bosch. Uma Bosch. Então, tudo isso acabou. Vieram os equipamentos rotatórios, motores elétricos, motores ultrassom, o piezo, que é um motor de ultrassom que hoje, né, Rodrigo? Hoje novidade. Novidade, né? Aí nós conseguimos isso para o hospital, né? Então, as cirurgias se tornaram mais seguras, mais rápidas, mais confortáveis, e tudo isso, né? Eu vou dizer para você é testemunha. A mesma cirurgia que eu faço fora do Mário Gatti, o mesmo equipamento, eu faço ela aqui. Agora com piezo, as mudanças são praticamente zero. Você tem condição, só não faz se não quiser, mas a gente quer fazer, e a gente faz, e a gente ensina. Então, assim, toda essa evolução,
o nosso sistema SUS aqui, o Hospital Mário Gatti, a nossa direção sempre nos deu apoio para isso. Por isso que, né, hoje a gente não tem dificuldade tecnológica. Uhum. Inclusive um ambulatório, Inclusive o com ambulatório. muitas novidades, né? O ambulatório nosso, né, foi bem lembrado. Nós conseguimos aí trocar todas as cadeiras, reformar, digitalizar tudo. Então hoje, assim, é até um convite aí para quem quiser visitar o nosso novo ambulatório. Ainda faltam alguns acertos aí de RH, tudo, mas ele tem tudo para entrar o ano aí, próximo ano, voando, que é uma valorização muito grande. São equipamentos de primeiríssimo. De primeira mão, caneta, luz, quer dizer, eu não tenho no meu consultório uma Nem cadeira dessa, entendeu? Então, assim, o mundo do trauma mudou muito. E a gente, como é referência em 43 municípios, nós temos que estar aparelhado para isso. Né? Temos que ir para a guerra bem armados. Tá? Isso no campo da traumatologia. Na cirurgia ortognática, a mesma coisa. Eu tive, né, a oportunidade de ficar 10 horas numa cirurgia ortognática. 10, 12 horas, mas foi no início, na formação. Hoje, essa cirurgia dura 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, dependendo do que vai fazer. E esse tempo aqui, que eu faço lá fora, a gente faz aqui dentro. Os nossos residentes aprendem a fazer isso automatizado, planejamento virtual, né? A impressora está chegando, enquanto não tem, a gente se vira. Mas hoje, tudo que acontece de novidade lá fora, nós temos no SUS. Essa impressora 3D tem sido feita, inclusive, em alguns casos com redução, colocação das fraturas na posição antes, já a dobradura das placas. Exatamente. Chegou na cirurgia, é só encaixar. Então, assim, uma cirurgia que demoraria 6 horas, a gente faz com 2. Né? Melhor para o paciente, mais conforto para o paciente, menos estresse para o cirurgião, para o sistema todo muito melhor, menos tempo com anestesia, menos tempo de internação, tudo menos. É muito mais inteligente isso. E a nossa administração está tendo olhos para isso. Então, eu acho que, assim, me sinto muito feliz, né, muito realizado, né, ter você como parceiro aqui, da gente trabalha, discute essas coisas, vamos crescendo junto e a gente está conseguindo, Rodrigo, manter a qualidade do serviço e vamos expandir isso mais, né? Vamos ampliar, se Deus quiser. Nós estamos com as vagas, o edital da residência já lançado. Isso. Você falou que são 3 anos, dedicação integral. Tem uma bolsa de estudos. Tem uma bolsa que é a mesma bolsa que o médico recebe, né? Auxílio moradia. Auxílio moradia. Então, realmente é uma residência que ela é remunerada. É claro que a gente gostaria que fosse muito mais, né? Mas é a mesma bolsa do residente médico, né? Reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo MEC. Então, ela tem todos os respaldos necessários. E falando nisso, né, as inscrições, né, Rodrigo, estão abertas, elas vão até dia 30 de dezembro. Então, eu acho que é interessante depois, né, ficar um link aí para acesso aí, né, quem tiver interesse. Quem tiver interesse em vir conhecer, né, estamos de portas abertas, viu, Rodrigo? Passar isso para todo mundo, vir conhecer, vir tomar um café aqui no nosso serviço, será sempre muito bem-vindo. As portas aqui estão abertas. A prova será que dia? Então, aí as inscrições é 30 de dezembro e a prova em janeiro, dia 19, né? Marquem a data aí, save the date. 19 de janeiro, a prova da residência. E aí o programa começa em março. Como é que é? Tem entrevista, tem análise de currículo, ou é só a prova? Rodrigo, eu tenho o maior orgulho, né, você sabe disso, em saber que hoje até é importante para você que tem interesse, que tem vontade de fazer essa residência, ela é uma das residências mais idôneas que você pode imaginar. Tá? Por quê? Essa prova que você vai prestar vão ter 80 questões que são planejadas, que são preparadas por uma empresa terceirizada. Nós não temos acesso à prova, não temos acesso à prova, à questão, a nada. A gente só envia o edital,
né? Eles vão trabalhar as inscrições, eles vão aplicar a prova, tá? Essa prova é uma prova objetiva, né? De múltipla escolha, não tem currículo, não tem prova de inglês, não tem nada subjetivo, não tem entrevista, é uma prova que a nota é objetiva. Isso dá, né, credibilidade para o sistema, como sempre deu. Então, é por isso que muitas vezes nós temos um grande número de recém-formados, né? Sabe que a coisa é séria. Isso, nossa, é muito gratificante isso. E funciona, né, Augusto? Sempre ao longo funciona. do tempo a gente mostrou que funciona. Nesse último concurso parece que foram 88 candidatos para 2 vagas. Então um número grande, né, de uma procura que a gente fica muito orgulhoso. Eu não sei se nós temos sorte ou se realmente é um sistema de seleção que funciona, porque os residentes respondem muito bem. Respondem. Né? Quem consegue passar o crivo dessa prova está preparado, né? Só passa. Sofre, mas responde bem, né? Sofre. O começo é sofrido porque na residência não é essa prova aí, né? Você vai ter uma prova de vida, né? E aqui a gente, assim, atende, trata com o maior carinho, são como se fossem filhos pra gente aqui, mas tem compromisso, tem horário, tem rotina, tem disciplina, né? Então a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Se você não preparar, ele não vai, né, conseguir desempenhar o que precisa. Mas é muito gratificante, né, Rodrigo? Formar a gente. Eu vou ter que confessar que quando eu fui residente aqui, o Augusto era meu preceptor, meu mestre aqui na residência, e muitas vezes eu te via, eu saindo de casa 5 e pouco da manhã, e eu via seu carro andando na rua, indo para algum hospital, alguma coisa. Eu falei, caramba, mas ele não para nunca, né? E aí, depois de tantos anos, você fala assim, eu estou seguindo um caminho semelhante, será que isso é bom? Não, mas é natural, né? Não tem jeito. Rodrigo, é maravilhoso, né? Você olhar para trás e ver que tudo isso de bom que vai ficar, esse legado aí. E é por isso que a gente tem essa energia de estar aqui, de estar correndo atrás, resolvendo o problema. Eu acho que os residentes, quando veem isso, contagia, você né? aqui há 30 e tantos anos, com esse gás todo, e fala assim, pô, se ele aguenta, eu tenho que aguentar. Não é fácil. O cara tá veinho, mas tá ali teimoso. Tem que aguentar. Não, mas é impressionante, é gostoso, né? Obrigado, viu, Augusto? Obrigado, primeiro, pelo amigo, pelo grande mestre que você é. Deixo aqui registrado, né? Porque você realmente fez um diferencial na minha vida e certamente na vida de muitos e muitos outros residentes. Um preceptor muito querido por todos. E eu sempre te perguntei, que legado você está com 30 e não sei quantos anos aqui já, que legado você gostaria de deixar quando não estiver mais aqui? Hoje você é o chefe do serviço, né? Então, Rodrigo, assim, primeiro, né, agradecer as palavras do Rodrigo aí. O Rodrigo a gente conhece aí, para quem não sabe, de longa data, desde o mestrado lá da USP. Menino de ouro, tem uma formação maravilhosa, invejável, Rodrigo, sempre te admirei, muito orgulho de ser seu amigo. O Rodrigo, ele fez a residência aqui, fez medicina, e está aqui, olha, levantando, né, trabalhando a bandeira da Buco, né, com muita maestria, muitas... esse impulso, essa vontade, com muita competência, né? É um cara que a gente, assim, tem o maior orgulho, Rodrigo, da admiração pela sua competência, pelo seu trabalho, e sou muito orgulhoso de ter você aqui trabalhando junto. Ele é a pessoa com quem a gente divide aí os melhores e os piores momentos, mas são mais melhores, né? Graças a Deus. É que os outros se aposentaram, né? Então ficamos nós. Mas e com relação ao legado, o legado é deixar esse serviço assim cada vez mais valorizado, cada vez mais organizado, e eu tenho certeza que o Rodrigo vai ser o próximo aí a estar liderando. Eu tenho certeza que ele vai, assim, multiplicar muito mais isso.
que o que a gente quer é isso aí, a gente não leva nada, né? A gente tem que deixar coisas boas, esse legado aí de sempre ter feito coisas boas. E é gostoso, Rodrigo, né? Você vê, recebi ultimamente um paciente que 27 anos atrás operou no serviço, veio aqui agradecer. Isso é SUS, isso faz parte, isso não tem preço. Esse, o legado né? É dos esse. pacientes, né? É da sociedade em geral, né? Então, vai ficar isso aí e muitas outras coisas, né, que virão ainda pela frente. Maravilha. E eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, Rodrigo, de estar falando aí da nossa cirurgia bucomaxilofacial, que, assim, hoje eu posso afirmar para vocês, né, o dentista, que é a formação primeira da cirurgia bucomaxilofacial é odontologia. Como a gente não tem a odontologia, uma inserção durante a faculdade em hospital, quando o buco ele vai para o hospital, ele sofre uma certa resistência, porque no hospital só tem médico e enfermeiro. Então, ele se sente um pouco retraído e com razão, ele não tem informação, ele não sabe prescrever, ele não sabe como é que, entendeu? Então, assim, hoje, um dos legados que nós vamos deixar é que a cirurgia bucomaxilofacial aqui em Campinas, ela é muito respeitada. Nós recebemos hoje convite de hospitais para a gente ir trabalhar, que é uma coisa, né, para buco, não é, né? E, assim, o Rodrigo, que conhece as duas vertentes, né, é uma pessoa que você vai estar muito melhor preparada, né, para poder lidar com essa situação. Então, fazer a buco crescer nesse sentido é também um dos legados que a gente vai deixar aqui. Né? Valeu. E muito obrigado. Tamo junto aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Obrigado por essas orientações em relação a essa especialidade que muita gente não conhece. Né? O hospital é muito famoso, às vezes, pelo o pronto-socorro está cheio, né? Mas não imagina que, por exemplo, está vindo um paciente lá de... Nada, não vou falar cidade aqui, mas de longe, das 140 quilômetros daqui, vindo um 100. paciente de lá para ser atendido aqui, internado aqui, operado aqui, fazendo reabilitação aqui. Então imagina o custo e o tempo que tudo isso gera no hospital, demanda de equipe. Então são coisas que precisam ficar visíveis para a população. Isso é muito importante. E o trabalho do Rodrigo aqui é maravilhoso nesse sentido, Rodrigo. Te agradeço a oportunidade, porque a gente precisa disso, de divulgar para que nós, né, tenhamos essa visualização e que... Apoio político para poder manter, a gente precisa disso. Aqui. Né? A população tem que cada vez mais, embora nós tenhamos respaldo aqui da diretoria, mas precisamos de mais gente, mais recurso, mais espaço, né? Sim. Que quanto mais isso tiver, melhor vai ser o seu atendimento. Isso aí. Pessoal, obrigado. Tchau. Até o próximo podcast. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.